Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços ficam aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês, eu quero refletir com vocês sobre a questão do choro, o choro da criança enquanto padrão de comunicação dos pequenos. É importante, gente, é muito importante a gente desenvolver um olhar, sobre essa questão do choro, nessa transição que a criança sofre, de bebê para criança. Porque quando se é bebê, se é muito imaturo, de fato, neurologicamente, o bebezinho ele é dependente, ele é totalmente dependente do outro para satisfazer as suas necessidades, atender as suas necessidades fisiológicas importantes, como a fome, o sono, a necessidade de afeto, de colo. Então o bebê, ele, obviamente, por não falar ainda, a forma que ele tem de se comunicar é através do choro, tá? E o choro, ele causa uma inquietação, Porque até você conseguir resolver o problema, tá aquele bebezinho ali chorando e você fica angustiado muitas vezes. Mas é importante desconstruir qualquer percepção que se tenha muito negativa diante do choro, tá? Vamos sempre entender que o choro e olhar para ele como uma forma de comunicação. É a via de comunicação que o bebê tem. Mas ao passo que esse bebê vai se desenvolvendo e finalmente lá por volta dos 2 aninhos ele vira, se torna oficialmente uma criança e ele tem uma certa autonomia e vai desenvolver cada vez mais essa autonomia, é importante a gente prestar atenção como é que está essa transição, como é que está esse padrão de comunicação entre do bebê e a criança. Porque é muito comum acontecer desse padrão do choro continuar acompanhando esse desenvolvimento. Então, nessa fase, 2, 3 anos, a criança ela tende muitas vezes a reagir com choro, a se comunicar, a solicitar as coisas que ela quer, principalmente na hora quando ela é contrariada, ela chora, e ela precisa da ajuda da gente para mediar essas situações, de modo que ela comece a entender e ter a compreensão de que, olha, é possível comunicar de uma outra forma, através da palavra. Embora essa criança talvez ainda não tenha desenvolvido a fala tão bem, não esteja falando tudo de forma fluente, mas ainda assim ela vocaliza, ela tem outros recursos, ela aponta, ela tem todos esses recursos que eu venho falando tanto aqui ao longo dos outros vídeos, que permitem que a gente se comunique com a criança sem necessariamente fazer com que ela fale, com que ela use as palavras. Então a gente precisa conseguir fazer uma forcinha para tentar sustentar esse choro da criança, de modo que ela possa entender que existe uma outra forma e que ela vai ter que começar a usar essa outra forma de se comunicar, de comunicar a frustração dela. Então, por exemplo, se a criança está com vontade de comer chocolate justamente na hora do almoço, e aí você nega esse chocolate para ela, claro, mas simplesmente ela se joga no chão, ela dá aquele acesso de birra, ela começa a chorar. Se você for correr para poder resolver o problema entregando o chocolate para ela, porque você não aguenta ver ela chorando por algum motivo, isso mexe muito com você acha que aquilo é muito ruim, ou aquilo realmente, aquela situação da birra vai gerar um trabalho maior para que você possa lidar melhor com aquela situação até a criança se acalmar. Se você faz isso, na verdade você potencializa, você condiciona e reforça esse padrão, de que quando eu choro, eu consigo o que eu quero. Quero o padrão do bebê, mas não é mais o padrão da criança. Então a gente precisa aprender meio que a sustentar o choro, a ouvir o choro e tentar ficar o máximo possível, tranquilo, entendendo que não é uma coisa ruim, que não é uma coisa negativa, é uma coisa que incomoda realmente, porque é uma birra que a criança está fazendo naquele momento, mas é importante que a gente passe segurança na medida que a gente não se abala com esse choro e evitando que a gente acabe concedendo e acatando o que a criança quer, que ela está manifestando através daquele comportamento de chorar, tá certo? Então reflitam sobre isso, porque é uma reflexão importante que vai fazer uma diferença muito grande no desenvolvimento da criança, na comunicação dela e também nessa questão da tolerância, dela começar
a tolerar mais as pequenas frustrações. Então a gente tem que fazer isso nas pequenas situações, como essa do chocolate. A gente não pode querer esperar a criança chorar para situações piores, situações mais importantes, para então ter que resolver o problema, ter que fazer com que ela aguente aquilo ali. Né? Ela tem que aprender a sustentar esse choro, né? A entender que esse choro não vai ser a via mais assertiva para ela se comunicar, nas pequenas coisinhas, não é? Porque assim, aos pouquinhos, de forma gradual, essa criança vai criando o entendimento de que existe um outro padrão de comunicação, uma outra possibilidade de se comunicar, e isso vai, não é? Esse padrão do choro vai se desfazendo, vai se dissolvendo, e finalmente a criança então começa a conseguir, não é? A se expressar, a se comunicar através das palavras, através dos gestos, através do olhar, tá? Então a gente precisa refletir bastante sobre isso. Espero que vocês avaliem, né? Avaliem se é algo que acontece com vocês, de vocês acabarem não conseguindo lidar muito bem com esse choro e acabam acatando o que a criança deseja, acatando o que a criança necessita. Então pensem que, na verdade, para resolver aquele problema ali momentâneo, quando se faz isso, você está só postergando esse entendimento da criança e reforçando que esse padrão de choro, né, como comunicação, seja algo que vá perdurar por mais tempo, tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês reflitam, espero que vocês comentem aqui, façam os seus relatos, as suas experiências, as suas inquietações. Eu gosto de dialogar com vocês além do vídeo, eu estou sempre respondendo os comentários. Assina o canal se esse canal tem conteúdos que lhe interessam, se você está aqui pela primeira vez, e a gente se encontra ao longo da semana nas outras redes sociais. Um abraço, até mais, tchau, tchau!